Na última aula, começamos a imaginar uma carteira de investimentos focada em renda passiva. E aí, dirigimos a nossa atenção para o investimento em ações que pagam dividendos. Bem, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre investimentos com foco em renda passiva, só que dessa vez vamos falar em especial do investimento em fundos imobiliários. Então, se você quer saber mais sobre isso, fica aí porque a aula já começou. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. E sim, nós vamos continuar falando sobre renda passiva. Ora, se você não assistiu à última aula, é muito importante você saber diferenciar renda passiva de renda ativa ou renda ativa de renda passiva. Então, vamos ao que nos interessa para você entender esse jogo aí, tá certo? Então, observe, atenção, observe aí que a renda passiva, peraí, deixa eu diminuir aqui o tamanho do meu cabeção, certo? Aqui para não atrapalhar vocês. Olha aí. A renda ativa é o dinheiro que a gente recebe em troca do nosso trabalho, suadinho, certo? Realizado durante 15 dias, uma semana, um mês, 2 dias, enfim. Você vende, né, o seu suor para receber o salário, o pagamento devido. Já a renda passiva, olha só, a renda passiva é o dinheiro que você ganha sem precisar trabalhar, tá ok? Ativamente para receber esse dinheiro. Na realidade, é o dinheiro vindo dos investimentos, ou seja, o dinheiro trabalhando por você. Você investe e ele trabalha por você dia e noite sem que você faça qualquer tipo de esforço. Então, basicamente, esse é, portanto, né, o investimento em renda passiva, tá certo? Então, se liga nisso aí. Só que hoje nós vamos falar de investimento em renda passiva, ou seja, ganhar dinheiro em renda passiva com fundos imobiliários. Mas o que é que são fundos imobiliários, pessoal? O que é que são fundos imobiliários? Vamos ver então o que são fundos imobiliários a partir de agora, tá certo? Para você saber como investir em fundos imobiliários. Então, olha aí. Os fundos imobiliários, pessoal, na realidade, são o quê? São uma espécie de condomínio de recursos, tá certo? Em que você aplica em ativos imobiliários como imóveis, títulos e valores imobiliários. Em outras palavras, os fundos imobiliários na verdade, uma forma de você investir, tá certo? Em imóveis, sem, contudo, comprar um imóvel físico, ter um imóvel diretamente, tá certo? Então, isso aí são fundos imobiliários. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante você saber para que você saiba, né, em que está investindo, né, e quais os resultados que esses investimentos podem trazer de forma regular para a sua vida, tá bom? Bem, olha, existem os tipos de fundos imobiliários. Atenção, existem vários tipos, mas três tipos de fundos imobiliários. Quais são esses três tipos de fundo imobiliário? São, primeiro,
tipo o fundo de papel. Então, esses fundos imobiliários, esse tipo de fundo imobiliário, ele investe em títulos financeiros ligados ao mercado imobiliário, como letra LCI, né? Letra de câmbio imobiliário, CRI, né? Que é certificado de recebíveis imobiliários, e as LH, que são as letras hipotecárias, tá certo? Entre outros. Então, a gente vai trazer aqui exemplos bem detalhados. O segundo tipo de fundo imobiliário, como vocês podem observar aí, são os fundos de tijolo. Ora, se são fundos de tijolo, essa ideia nos remete diretamente aos investimentos, né, em imóveis comerciais, né, como shopping centers, faculdades, hospitais, prédios comerciais, tá certo? Entre outros. Então, esses tipos de fundos aí existem também. E o terceiro e último tipo de fundo imobiliário são os fundos de desenvolvimento. Então, esses fundos investem em imóveis com o objetivo de quê? De lucrar com a venda ou o arrendamento deles, tá certo? Então, esses são os três tipos de fundos. Mas, pessoal, além dos tipos, nós também devemos contemplar aqui no nosso pensamento, nas nossas ideias, os setores, né, a partir dos quais esses fundos funcionam, né, se movem, né, agem. E aí estão todos os setores dos fundos imobiliários, como vocês podem observar, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu botar aqui na parte maior para que vocês, digamos, me acompanhem de maneira mais detalhadas aí, tá certo? Vamos lá. Olha aí. Os fundos, os setores dos fundos imobiliários são esses aí. O setor de agronegócio, então você imagina que o agronegócio, né, investe em imóveis voltados para a produção agrícola, né? Então, se você vê uma agroindústria aí na sua cidade, tá certo? Esse imóvel provavelmente faz parte, né, da carteira de algum fundo imobiliário, tá certo? Tem o setor de escritório, tá bom? Então, aí é o que a gente chama de lajes corporativas em localizações privilegiadas, tá bom, pessoal? Esses grandes prédios comerciais, né, em centros, em grandes centros urbanos, isso aí, não é, faz parte do setor de escritório. Também tem um setor de logística, que está muito voltado para galpões, o investimento em galpões e centros de distribuição. Por exemplo, aqui em Recife, né, na saída de Recife para Ipojuca, uma cidadezinha aqui perto, né, para as praias aqui do litoral sul, há uma variedade de galpões logísticos de distribuição de várias empresas, de várias grandes lojas, né, aqui do Brasil. Tá certo? Pronto. Logística. Ok? Depois tem os fundos de recebíveis. O que são esses? São os fundos que investem em títulos. Tá certo, pessoal? Como CRIs, né, que são os certificados de recebíveis imobiliários, as LCI, que são as letras, né, de câmbio imobiliário, enfim, entre outras aí, tá bem? Depois tem os fundos ou o setor de fundos de varejo. E aí você imagina, né, que a gente esteja falando de grandes lojas, de shopping centers, né? Essas empresas, portanto, fazem parte, né, de fundos que a gente chama, né, do setor de varejo, tá certo? E finalmente os híbridos. Híbrido é a mesma coisa que mistura, né? Que, né, intercalam coisas diferentes. E aí a gente está falando dos fundos que combinam diferentes ativos, seja ativos de papel, seja ativos de tijolo, sejam ativos de desenvolvimento, tá certo? Então,
praticamente era isso, introdutoriamente, que eu queria falar para você. Mas como analisar, pessoal, um fundo imobiliário? O que é que a gente deve fazer para analisar um fundo imobiliário? Antes de comprar, saber se vale a pena investir ou não, tá certo? Então, como vocês estão acompanhando aí, né, uma maneira de escolher fundos imobiliários, em primeiro lugar, é olhar seu segmento, tá certo? E aí a gente acabou de falar de fundos de tijolo, fundos de papel, de desenvolvimento, né? E aí apresentamos todos os setores dos fundos, como vocês viram agora há pouco. Agronegócio, tá certo? Lajes corporativas, enfim, esses todos aí que a gente acabou de falar. Depois observar qual é o seu dividend yield nos últimos 12 meses. Quanto é que ele está pagando de dividend yield a cada mês do ano e ao longo dos 12 meses somados? Quanto é? Qual é o percentual? Observar isso. Olhe também o preço, tá certo? O preço do dividend, né? Então, ou do fundo imobiliário. Se ele tá caro, se ele tá barato, se ele tá no meio termo. E como é que a gente sabe isso? É quando a gente analisa o P sobre VP, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial do fundo imobiliário. E aí tem um quadrozinho que a gente, né, deixa isso bastante claro. Por exemplo, se um fundo imobiliário estiver abaixo de 1, ele está com desconto no seu valor em relação ao patrimônio. Isso pode ser visto com pessimismo? Talvez, mas talvez deva ser visto como uma grande oportunidade para você colocar esse fundo na sua carteira e ganhar os retornos, não é, que ele vai dar. Tá certo? Ponto. Se o fundo imobiliário estiver acima de 1, ou seja, ele estiver com ágil, né, uma diferença, né, meia chocante, né, em relação ao patrimônio, a gente pode olhar com otimismo? Também, talvez, né? E significa que o fundo está sendo bastante valorizado, tá certo? E que tem perspectiva mesmo de lucro aí, né, pela frente. Perfeito. Agora, se ele tiver igual a 1, né, ele está com um preço justo, ou seja, igual ao valor patrimonial e demonstra o quê? Uma expectativa de mercado, tá certo? Que a gente pode, portanto, olhar aí, né, dessa maneira para entender e saber escolher esse fundo imobiliário. Mas vamos mostrar aqui alguns exemplos de fundos imobiliários, tá certo? Vou mostrar aqui alguns exemplos de fundo imobiliário para vocês entenderem aí, né, essa questão, tá bom? Então vamos olhar, deixa eu botar aqui nessa perspectiva aqui, tá certo? Vamos olhar aí esse fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário aí é o MX, como vocês observam, RF11, ou Max Renda Fundo Imobiliários, de investimentos imobiliários, tá certo? Então, ele é um fundo de papel, mas também é considerado um fundo híbrido, tá certo? Porque ele investe em vários tipos, né, setores, ou seja, tem tijolo, tem papel, aí mistura os tipos de negócios, de investimentos dele. O dividend yield dele atual nos últimos 12 meses está em menos 10,27%. Parece bom, né? Mas o preço dele, como vocês podem observar aí, está em torno de R$ 9,50 por aí, mais ou menos. Então, ele parece abaixo de 1, tá certo? Tá abaixo de 1. Então, a perspectiva de crescimento é muito grande, até porque esse fundo imobiliário é o maior fundo da Bolsa de Valores do Brasil, com cerca de 2 milhões de cotistas,
mais de 2 milhões de cotistas, tá certo? Pronto. Esse é um fundo imobiliário. Então, ó, o segmento é papel, né, e híbrido. Nos últimos 12 meses ele está pagando aí em torno de 9 centavos de dividendos. O preço sobre VP está igual a 1, tá certo? Igual a 1, portanto, está bem equilibrado, né? Aí, e é como se fosse um preço justo, alguma coisa assim. E o preço atual dele é exatamente esse valor aí que a gente está mostrando. Vamos para o segundo. O segundo, como vocês podem observar aí, é o HGLG11. Qual é o segmento dele? Tijolo, tá certo? Né? E ele investe em logística. Logística, sobretudo, ao adquirir, né, ou construir imóveis para locação, venda ou claro, arrendamento, como galpões e centros de distribuição, como eu acabara de falar, né, há alguns minutos atrás, tá certo? Então, HGLG11. Qual é o dividend yield dele? Ó, nos últimos 3 meses, o dividend yield dele é de menos 3,11%. Né? Esse fundo imobiliário ele se destaca exatamente por um dividendo que gira sempre, né, há algum tempo em torno de R$1,10 por cota na sua carteira. Ele é um fundo que tende a voltar a pagar mais, tá certo? Tende a voltar a pagar mais porque, né, esse dividend yield aí, como você percebe, pode dar uma melhorada. O preço sobre o valor patrimonial está em menos de 1. Se ele está em menos de 1, né, então ele está, digamos, com um preço razoável, um preço bom, né, e que, digamos, está possivelmente na hora de se comprar. E aí, ó, o valor dele está girando aí em torno de R$150, tá bom? Esses fundos são fundos que eu tenho na minha carteira, viu, pessoal? Eu tenho na minha carteira e vou continuar tendo, comprando mais, etc. Tá bom? Vamos continuar. Vamos para o Vigia 11, que é o Valora, né? Fundos imobiliários, de investimentos em fundos imobiliários. O segmento dele é Fiagro, né? Então eu tenho ele na carteira e eu estou investindo em cadeias produtivas do agronegócio, certo? Através do Vigia 11. Ó, o dividend yield dele está excelente, excelente. Nos últimos 12 meses, ele está pagando 17,2% de dividendo. Então, é fantástico isso aí, não é? E é um bom negócio. E olha só, o preço sobre valor patrimonial está 0,84, está muito abaixo, né? Isso significa que ele está barato, pessoal. E o preço atual é exatamente isso, R$ 9,19. Né? Isso não é nada. Né? Com R$9 você paga o quê? Né? Às vezes foge que você nem imagina. Aqui você está investindo e você está ganhando, portanto, dinheiro com isso aí. Com certeza, né? Renda passiva. Tá certo? E o último fundo é o TRXF11, tá bom? Que é o BTG Pactual Logística, Fundo de Investimentos Imobiliários. O segmento dele é híbrido, portanto, né, aí na carteira dele tem fundos de tijolos, tem fundos de papel, tem fundos, né, de desenvolvimento. Nos últimos 12 meses, o dividend yield dele está em torno de menos 5,66%. Né? Está abaixo. Ele pode subir e pagar melhor para a gente. Então, eu o tenho na minha carteira. O preço sobre o valor patrimonial dele está quanto? 0,97, portanto, abaixo de 1. Portanto, né, tá com um preço barato, tá legal, tá muito bom. E aí, né, quando eu falo de preço dele, especificamente, em torno de R$100, né? Então dá para comprar, R$100 hoje não é nada, né? E o dividendo dele está muito, né, baixo e tende a crescer, tá ok? Mas paga todos os meses, ok? Então,
Basicamente, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é que, ó, com uma carteira, certo, de fundos imobiliários, né? Aí em torno de 10 fundos, 15, no máximo 20 fundos. Por exemplo, eu tenho 20 fundos imobiliários na minha carteira de renda passiva, tá certo? De fundos imobiliários. Tenho 20. Mas você vai comprando de um em um. Compra um, né? Aí depois compra outro, e você vai perceber, né? Aquele sentimento agradável de todo mês cair dinheiro na sua conta, tá certo? Sem você fazer qualquer tipo de esforço. Isso é extraordinário. Isso é montar uma carteira, certo? De investimentos com foco em renda passiva, especificamente em fundos imobiliários, tá certo? Então, eu espero que você compreenda, absolva e comece a agir em prol de você mesmo, em prol de sua família, tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. E reforçar, pessoal, eu gostaria de reforçar, atenção, espera aí só um minutinho, eu gostaria de reforçar aí o meu material, né? Primeiro, que essa aula não é uma recomendação de investimentos, certo? Eu estou dando o meu exemplo, mostrando que não é nenhum bicho de sete cabeças investir em renda passiva, ter carteiras de investimento em renda passiva, não é? E que você colocar, né, seu dinheiro em investimentos como esse, que te dá todos os meses, de forma regular, um pagamento, né, é perfeito. Além do crescimento do valor, né, desses investimentos aí. Muito bem. Aí gostaria de reforçar que eu sou associado à Amazon, tá certo? Portanto, eu tenho uma loja, né, que se chama Mano Shopping lá dentro, né, dentro do portal, sei lá, não é, da Amazon, do site da Amazon, tá certo? E lá na minha loja tem absolutamente de tudo que você precisa para uso pessoal, para uso doméstico, para o uso no trabalho, tá certo? Para o seu dia a dia, em outras palavras. Também, né, gostaria de reforçar, né, divulgando aqui os meus livros, tá certo? Vê aí os meus livros. As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria e O Papel das Mesadas na Educação Financeira de Crianças e Adolescentes. Ambos os livros são, digamos, dirigidos para a educação financeira de crianças e adolescentes. O primeiro livro, As Aventuras de Malu, já foi adotado por uma escola em Aracaju e está sendo, portanto, né, vai ser usado, está sendo usado nas terceiras, quartas e quintas séries do ensino fundamental, anos iniciais, tá certo? Ok, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de visitar meu site, né? O controleseumone.com.br, né? E as aulas daqui estão também em matérias desenvolvidas em textos lá no nosso site. Então era isso que eu queria falar. Abraços e até a próxima.